Se o seu céu está escuro e o seu coração já não acredita no amanhã, se a sua fé parece ser tão pequena diante dos problemas, estes homens podem ajudar você. Agora, Cristo Verdade que Liberta, um programa do povo de Deus. Eu quero iniciar o programa de hoje trazendo um texto extraordinário, maravilhoso, palavras que foram pronunciadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de João, capítulo 14, e o verso de número 27, ele disse assim: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se atemorize, nem turbe os vossos corações. O Senhor Jesus é o príncipe da paz. O que é paz? Paz não é apenas ausência de guerra. Paz é uma quietude na alma, um bem-estar interior que o homem, que a mulher só conhece quando ele está conectado, ligado e tem comunhão com o príncipe da paz. Há muitos lares que vivem em constante guerra, em constante batalha, esposo contra esposa, filhos contra pais, pais contra filhos, as famílias sendo atacadas terrivelmente pelo príncipe das trevas, que procura trazer a discórdia, a desunião, o divórcio, a separação. Mas, meu irmão e minha irmã, quando Cristo entra, quando a bênção de Deus chega na família, no lar, o que era discórdia transforma-se em união. O que era tristeza profunda transforma-se em alegria. O que era guerra constante transforma-se em paz permanente. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Nesse tempo de pandemia, é sabido através da imprensa falada, escrita, televisada, que o número de conflitos, de divórcios no seio da família, dos casais, evidente, multiplicaram-se devido à convivência mais de perto, os conflitos ficaram mais acentuados. Nós vamos trazer uma linda história. Primeiro vamos ouvir o esposo e depois a própria esposa relatando os conflitos, as guerras, as batalhas que enfrentaram antes de conhecer o príncipe da paz. Vamos chamar o Alexandre, que vai contar a sua primeira parte, como era a batalha, como era a vida comum no lar. Conosco, Alexandre. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. Meu nome é Alexandre Santos Araújo. Assim, a minha história com a Casa da Bênção começou no processo de Casa de Paz, né? Que era uma ação que a igreja estava fazendo, visitando casas para levar conhecimento da palavra de Deus. E trabalhava assim, tinha um bom emprego, estava vivendo, no meu entendimento, estava bem, né, com a minha esposa, mas com muitas brigas nos relacionamentos e um estresse, assim, uma opressão, né? Hoje eu entendo que era uma opressão muito grande, que eu não tinha paz. Por mais que a gente tinha saúde,
a família estava ali constituída, mas nós não tínhamos pais em família. E nós começamos o processo de casa de pais. Na primeira semana, na primeira visita, né? Teve uma visita e depois teve o primeiro evento mesmo assim da casa de pais. E a nossa família ali reunida, eu lembro que nós pedimos por paz no nosso lar. A gente queria ter paz na nossa família, porque a gente tinha um recurso financeiro que a gente sobrevivia, mas a gente não tinha alegria, não tinha paz dentro de casa. E Deus começou a agir na nossa vida, assim, e em mim particularmente. Eu acho que foi um tratamento interior primeiro, que na segunda semana eu já estava desempregado. E isso me desmontou porque eu tinha uma convicção muito forte que eu era o provedor, que eu era o cara, que eu tinha que fazer acontecer dentro da minha casa. E no entendimento que eu tinha, né, na minha época de católico, eu estava bem, né, com Deus. Era o pensamento que eu tinha. Mas quando a gente começou a aprender um pouco mais da palavra nesse processo de casa de paz, e que eu fiquei desempregado, realmente onde foi Deus começou a falar comigo o que era depender dele, acreditar nele e aprender realmente as coisas com Deus. E isso começou a mudar no meu relacionamento com a minha esposa, de eu começar a entender o valor da minha esposa na minha vida. Porque eu já tinha um plano traçado de no final daquele ano eu me separar. Eu não tinha segunda opção. Era um plano já dentro de mim, por causa das brigas no relacionamento. Então eu pensava assim, eu vou fazer minha casa, vou me separar e vou resolver esse tormento de tanta briga, já que o relacionamento não está dando certo. Só que como eu fiquei desempregado e Deus entrou na nossa casa, os planos mudaram, né? Comecei a enxergar a companheira que eu tinha e antes eu não via. Uma pessoa que ficou do lado no pior momento que eu me coloquei, ela ficou do meu lado. E Deus foi trabalhando na nossa casa, trazendo paz. Logo no início a gente ficou meio preocupado porque ficar desempregado vai trazer mais dor de cabeça, né? Só que Deus foi suprindo a cada passo que a gente caminhava. Ele foi suprindo cada problema que aparecia. E isso foi muito marcante na nossa vida financeira, porque era uma coisa que eu carregava. Que se eu não estivesse bem financeiramente, eu ficava aborrecido. E não tinha nada que ia me fazer ficar bem. Eu tinha que estar bem financeiro, para depois eu tentar viver bem com a minha esposa. E aí isso começou a se inverter. E a gente foi buscando ensinamentos, os pastores visitavam a gente sempre dando um apoio, sempre levando um ensino da palavra. Uma coisa que marcou muito para mim foi isso, que ninguém mandava a gente fazer nada. Eles simplesmente abriam a Bíblia, me falavam o que a Bíblia estava ensinando e conversavam de forma simples, aberta. E uma coisa que me marca é que eu comecei a confiar numa pessoa que eu nunca tinha visto. Eu não conhecia nenhum deles, mas passava confiança. Como eles traziam a palavra e mostrava na Bíblia, trazia confiança. A gente via que tinha algo diferente. Então era um homem desempregado, a esposa desempregada, com 2 filhos, morando de favor, e estavam construindo uma casa. Então tinha cheque espalhado para construir essa casa. E seguimos assim, dizimando, ofertando e buscando muito o ensinamento da palavra. Uma coisa que nos ajudou muito foi isso, né? Porque às vezes as pessoas julgam, apontam o dedo, mas não deixam ensinamento nenhum. E isso marcou a gente, porque nós fomos ensinados a praticar algumas coisas que a gente não praticava dentro da minha casa. Eu comecei a ser ensinado a enxergar a minha esposa como eu deveria enxergar uma esposa. E aí as brigas foram diminuindo. Deus foi tratando o egoísmo, né? Aquela sensação de poder, de que eu sou o que eu tenho a razão dentro de casa, eu sou o que tem uma voz, né?
E Deus foi tratando isso, foi tratando a vida, foi melhorando. Estamos de volta agora com a segunda parte dessa linda história de fé, o lado lindo, bonito, positivo, transformador. O Alexandre vai nos dizer que assim que ele foi para a Casa da Bênção, para esta igreja que Deus levantou no Brasil para ajudar as pessoas, para socorrer as famílias, para pregar o evangelho de poder, o Alexandre vai nos dizer que ele foi aprendendo no convívio, na igreja, com os nossos pastores, a olhar o lado positivo da esposa. Pois, afinal de contas, todos nós temos um lado bom, temos um lado com defeitos, com falhas inerentes ao ser humano, mas temos também um lado bom. Todos nós temos areia e temos açúcar, não é verdade? A pessoa que foca só no lado negativo das pessoas só vai encontrar defeitos. Mas se a pessoa olhar com um olhar de graça, de amor, de misericórdia, ele vai encontrar muitos valores. O Alexandre só viu o lado ruim, o lado negativo, mas depois que Deus abriu seus olhos, as cataratas espirituais caíram e ele passou a ver a esposa com outros olhos. Acompanhe o que ele nos conta. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. Uma das experiências fortes, assim, que foi um dia que eu falo que eu amarrei o bigode, eu e Deus ali, que eu estava parado, sem emprego, e fiz 3 entrevistas em uma empresa, fiz 3 entrevistas na outra empresa, tudo certo para mim trabalhar em uma das duas, mas não fluía, não acontecia, eu continuava desempregado na última parcela de seguro. E aí apareceu um trabalho de viajar, ficar longe da minha família por 20 dias trabalhando. E aí eu falei, bom, não tem jeito, eu tenho que pegar isso porque eu vou ter que botar comida em casa. E fiz todo o processo na empresa, os exames, mas cheguei em casa, eu fiz a mala que no outro dia eu ia viajar. E aí eu falei, vou fazer meu filho dormir agora, porque acho que amanhã ele já não vou estar aqui com ele mais. Fiz ele dormir e comecei a conversar com Deus. Falei assim, poxa Deus, eu sei que eu sou muito falho, tenho muita coisa para melhorar. Só que eu não fiz uma família para mim ficar longe dela. Ainda mais agora que eu estou tão novo na fé, comecei a caminhar, agora eu vou ficar tanto tempo longe da minha casa, da minha família. Será que eu vou aguentar isso? Será que isso vai dar certo? E aí eu comecei a quebrantar, comecei a chorar ali, fazendo o meu filho dormir, conversar com Deus, até um ponto de eu falar assim, eu não quero isso. Eu não quero esse emprego para mim. Eu preciso de um emprego, mas eu não quero esse, Deus. Esse eu não quero ficar longe da minha família, eu não quero ficar longe da igreja agora por 20 dias, 30 dias, sem saber, eu não quero. Eu preciso de uma provisão. E orando e chorando, eu dormi e alguns minutos depois chega a vizinha avisando que uma empresa da cidade que eu moro, ligou para mim começar a trabalhar no outro dia. E ali foi uma das primeiras experiências muito fortes que a gente teve, eu e a minha família, com Deus, de eles mostrar que é Ele que toma conta da nossa vida. Se a gente permitir ser ensinado como conversar com Ele, como viver essa experiência com Deus. Hoje, depois de todas as dificuldades financeiras, dificuldades de relacionamentos que nós tivemos, nós temos um casamento estável, um casamento que a gente não quer mais viver separado. E Deus foi nos honrando no nosso relacionamento, nossos filhos estão conosco na igreja, a nossa filha de 12 anos faz parte da igreja, ela atua no computador, no data show, se envolve com a igreja. E
uma das coisas que a gente conversa com o pastor, ele pergunta: você acha que poderia ser melhor? Você se arrepende das escolhas? Eu falo: não, eu acredito que eu fui ensinado e pude escolher as melhores escolhas. Cada vez que eu tinha uma proposta de emprego para ficar longe da igreja, eu recusava. Eu entregava na mão de Deus e falava: Deus, eu não desejo isso. Se o Senhor mandar, eu tenho que ir, mas eu não desejo isso para mim. Tanto que nós construímos uma casa em outra cidade, mas nós não fomos morar na nossa casa porque nós falamos: Deus, a gente quer ficar aqui. Esse é o nosso lugar. Se o Senhor enviar, nós vamos, mas o nosso desejo não é esse. E aí, hoje eu tenho alegria de ter uma casa, que a igreja é a nossa casa. Eu venho para cá com a minha família fica à vontade, meus filhos ficam à vontade, ficam bem orientados já desde pequenos, na salinha das crianças, e da gente ouvir de professores, de pessoas que veem os nossos filhos falar: o seu filho tem algo diferente. O seu filho na sala é referência, a gente vai fazer uma oração, seu filho levanta a mão, sua filha levanta a mão e ora, e sua filha levanta a mão e fala do versículo, fala da história da Bíblia. Então isso é uma coisa que não tem valor no mundo que nós estamos vivendo hoje, de você olhar e ver seus filhos num caminho que a gente acredita que é o melhor para eles, né? E muito feliz com a nossa história, entre vários testemunhos que a gente poderia falar. Muito feliz de estar numa casa que a gente é ensinado na palavra de Deus, ensinado através da Bíblia, de abrir a Bíblia e falar dela e o que está escrito ali ser ensinado, sem ser forçado a fazer nenhum tipo de escolha, simplesmente ser bem orientado. Que maravilha, não? Ouvimos aí a conclusão do testemunho do Alexandre, como a sua vida familiar foi transformada. Daqui a pouco nós vamos trazer a esposa do Alexandre, a Thaís, que vai contar a sua versão, que vai contar também a sua experiência, porque afinal de contas, cada um de nós precisamos ter uma experiência real com Deus, com o seu poder, com o Espírito Santo, que transforma e que gera um ambiente de vida, de paz e de alegria. Mas antes de trazer a Thaís, eu quero anunciar com muito prazer, com muita alegria, a nossa grande convenção nacional. Na verdade, é um grande congresso de avivamento e de renovação espiritual. Normalmente as convenções tratam-se de assuntos mais administrativos, em comissões aqui e ali, de acordo com o assunto a ser tratado. A nossa convenção, repito, ela é um grande congresso de avivamento e de muita manifestação do poder de Deus. É a maior festa espiritual da Casa da Bênção nacional e internacional. E esta grande festa, este grande congrave espiritual, acontecerá no mês de julho, que estamos vivendo, entre os dias 20 e 23 de julho. Abertura no dia 20, às 18 horas. O Brasil todo está sendo mobilizado. Caravanas e mais caravanas do norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, sul do Brasil estão se preparando para estarem conosco em Brasília, na Catedral Nacional da Bênção. Serão dias de grande poder de Deus, dias de grande avivamento, dias de grandes manifestações sobrenaturais de Deus. Você que me ouve, que me assiste em Brasília, no Distrito Federal, no Centro-Oeste aí mais próximo, ou de qualquer lugar do Brasil, você é nosso convidado. Homens de Deus, cheios do Espírito, com experiências profundas, estarão sendo boca profética. Muito louvor ungido pelo Espírito de Deus. Você não pode ficar de fora. Anote na tua agenda,
dias 20 a 23 de julho, abertura dia 20 às 18 horas, aí na área especial ou áreas especiais 4 e 5, Taguatinga Sul. Esperamos por você. Bem, meus irmãos, nós vamos agora trazer a Thaís, a esposa do Alexandre, que nos contou na parte anterior seu testemunho, a sua história, e a Thaís chega agora na sua primeira parte, não é, pastor Ivair, para relatar a sua experiência. Acompanhem. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. Meu nome é Thaís Bertelli Araújo. Eu não era da igreja, meus pais não são, então não tive assim um ensinamento diferenciado. Para mim tudo era normal, tudo era, como que eu posso dizer? Tipo assim, eu não via o que estava de errado, então para mim tudo era normal. Eu engravidei, eu tinha 16 anos, né, do primeiro namorado que eu tive. Passei uma situação meio difícil para criar minha filha, porque eu criei ela praticamente um período sozinha, com os meus pais me ajudando, mas eu vivi muita confusão dentro de casa com os meus pais, né, principalmente com a minha mãe, eu não me dava muito com ela. Até que eu conheci o meu esposo hoje, né, assim, hoje eu tô casada com ele, mas eu conheci ele, eu tinha 18 anos, comecei a namorar com ele e tudo mais, aí foi tipo que uma chave para mim sair de casa. Já comecei a namorar com ele, aí daí um tempo eu engravidei do meu segundo filho e, como diz, tudo em pecado, porque Deus não aceita assim, né, aquela bagunça, dormir junto e tudo mais, não éramos casados, a gente só era namorado, mas enfim, juntamos pano e no começo foi bem complicado, porque ele tinha uma opinião, eu tinha outra. Aí tivemos o nosso filho sem se preparar, mas graças a Deus, na época ele até tinha um bom emprego, nunca faltou nada pra gente. Só que a gente brigava muito, a gente não se dava, né? A gente tinha opiniões muito diferentes. E eu passei uma situação assim, dele chegar, ele sempre quis que eu trabalhasse, ele não aceitava eu depender dele, pra nada. Ele dizia, você tem que trabalhar. Eu te dou teto e comida e você tem que trabalhar. Eu pensei, meu Deus, de novo eu vou passar isso na minha vida, né? E esses eram os motivos das nossas brigas. Aí um dia eu tive um sonho com ele, que ele estaria ficando desempregado e dependendo de mim. E realmente foi o que aconteceu. A gente brigava muito e ele jogando assim, falando que eu dependia dele, que não sei mais o quê. Aí tive esse sonho e ele ficou desempregado. Aí foi a chave de tudo. Porque até então a vontade era se separar. Ele trabalhando, né, conseguindo sustentar a casa, mas a vontade de se separar. Quando Deus permitiu que ele ficasse desempregado, foi um momento que eu posso dizer assim, meio que difícil em questão financeira, mas foi um momento que Deus usou para agir na nossa vida, né, para entrar. A gente assim, alguns vizinhos nossos que já eram da igreja, via a situação que a gente estava passando, né? Não chegamos a passar dificuldade, mas via que ele estava desempregado, eu também, filho pequeno. Aí uma vizinha minha, que era daqui da igreja, mandou uma mensagem para mim assim, eu posso ir na sua casa fazer uma visita? Você vai estar em casa? Eu falei, vou, pode vir. Aí marcou o dia, foi. Quando chegou na minha casa, ela levou a pastora da igreja hoje, que é a pastora Natânia. Quando ela chegou na minha casa, cumprimentou a gente, orou e tudo. Aí eu fiquei meio com o coração bloqueado, porque eu sempre ouvi do meu pai o seguinte, crente não presta, pastor é ladrão, só quer roubar o dízimo. Eu sempre ouvi isso a minha vida inteira. Então eu tinha esse autobloqueio. E também ele já estava desempregado e estava meio que desiludido. Mas a gente, assim, em relação a briga e tudo mais, eu acho que foi o momento que a gente mais começou a se dar bem quando ele ficou desempregado. Porque aí ele começou a ter mais humildade comigo. E a gente, assim, percebeu, nossa, se eu olhar para trás e ver tudo o que eu fiz de errado, assim, na minha vida, para mim
Quanta coisa que eu poderia ter evitado se eu tivesse o conhecimento da palavra bem antes, né? E aí ele, graças a Deus, arranjou um serviço onde ele até ganhava assim, não ganhava bem, ganhava pouco. Aí a gente falou, a gente vai ter que acostumar com pouco, mas a gente acredita que Deus vai fazer mais. E buscando e orando e direto eu convidava o pastor para ir lá em casa. Ele assim nunca desistiu da gente. Sempre que eu precisei, isso eu falo direto, pastor, o que seria da gente? Sempre indo lá em casa, sempre orando. Aí tinha assim na igreja os encontros, né, as coisas, a gente sempre participando. Às vezes batia um desânimo, mas por isso que eu falo que é bom ser em dois, porque às vezes eu chegava a desanimar, meu esposo vinha, não, a gente vai. Ou às vezes ele desanimava, vinha, não, a gente vai. Um animando o outro, né? E aí assim, foi passamos dificuldade. Teve um dia que a gente estava assim, só ele trabalhando, a gente pagando aluguel, aquilo pouco, a gente não tinha dinheiro mal para comprar comida, era tudo pouco, né? Só o básico do básico. Aí um dia a gente foi almoçar, só tinha ovo, mas tinha só aquilo que dava para almoçar. Almoçamos, fui arrumar a cozinha, aí eu orando a Deus, falando, meu Deus, deixa faltar para mim, mas não deixa faltar para os meus filhos, pelo amor de Deus. Providencia, Senhor, um pedaço de carne para me dar para eles, porque eu já não tinha mais nada. Na sequência vem aí a esposa do Alexandre, a Thaís, que vai nos contar como ela teve contato com a igreja, com a Casa da Bênção. Uma vizinha que gostava muito dela, tinham amizade, e ao perceber o sofrimento, as brigas, os desentendimentos, as ameaças de divórcio, a vizinha foi usada por Deus e a convidou para estar em um de nossos cultos. E chegando lá, Deus se manifestou na sua vida. E a Thaís vai nos dizer algo muito importante, é uma chave. O nosso pastor nunca desistiu de nós. Acompanhe a história da Thaís. Mas a oração, e eu fiz chorando a oração foi tão boa que daí uma meia hora, minha mãe estava no supermercado. Ela não sabia do que eu estava passando porque eu não queria falar com ela, eu tinha vergonha. Ela no supermercado sentiu que precisava comprar um pedaço de carne para mim. Chegou ela lá em casa com um pedação assim de carne. Falei, nossa, meu Deus, obrigado. Como que o Senhor respondeu tão rápido a minha oração? Aí, quando teve o pastor foi lá em casa, orou, porque graças a Deus o meu pastor sempre participou de tudo da minha vida, né? E aí o tempo foi passando e às vezes eu pensava assim, ai meu Deus, quando que essa bênção vai chegar? Chegou um tempo que eu fiquei desacreditado. Falei, ai Deus, não. Será que Deus existe? Por que eu ainda estou assim? Melhorou, mas eu ainda preciso de mais, não tem como. E sempre assim, vindo e conversando com o pastor e tudo mais. E por fim, o pastor assim, sempre orando, não desiste, busca, ora, faz um jejum, né? A igreja também sempre orando. A gente botava no grupo da igreja, pedia oração para os irmãos. E de repente Deus mudou tudo de uma hora para outra, né? Meu esposo estava assim, num emprego onde ele trabalhava muito e ganhava pouco. O dinheiro assim, pagava as coisas, mas não sobrava. Aí um belo dia ofereceram uma proposta para ele por telefone. Ele ficou até assim, meio... Até que ele aceitou. Foi a chave da gente melhorar de vida, né? Eu falei, só pode que foi Deus. E ainda ele falou, eu não quero entrar num serviço onde eles têm que mandar alguém embora para mim trabalhar. Eu quero entrar, ter uma vaga sem precisar tirar ninguém. E foi justamente o que aconteceu, né? E aí foi melhorando, mas ainda precisava um pouco mais, assim, eu falo financeiramente, em relação assim, a brigas também, que a gente brigava muito, graças a Deus, Deus foi trabalhando isso, porque não adianta a gente ter coisas boas na área financeira e também a gente, assim, com um relacionamento também não mudar, né? Passamos muita dificuldade em questão de relacionamento. O pastor lançou um voto na igreja de fim de ano, um voto livre, né? Ele falou, quem sabe, para todo mundo aqui, né? Ele falou, quem sabe isso aqui é a chave que você precisa.
Aí eu pensei, peguei o envelope e falei, essa é a chave que eu preciso. É a chave do meu emprego, porque eu não aceito mais ficar desempregada e trabalhar do jeito que eu tô. Porque eu estudei, eu fiz faculdade, eu fiz pós-graduação, e como que eu tô desse jeito? Eu não aceito. Essa é a minha chave. Aí quando ele viu, ele ficou meio assim, porque ele, em relação a voto, assim, a gente não estava podendo fazer, né? Eu falei, mas essa é a minha chave. Entreguei no primeiro de ano, na virada. Quando foi em janeiro mesmo, não chegou nem a ser a metade de janeiro, recebi uma proposta de emprego maravilhosa. Maravilhosa. Então, tipo assim, eu falo... Aí a gente indo para a célula, orando, aí um ora por problema, outro por enfermidade, outro por não sei o que, cada um tem seus problemas. Aí, no final, eu falei, hoje eu não quero orar por problema, por enfermidade, por nada disso, eu quero orar por gratidão. Porque eu só tenho a agradecer a Deus do que eu passei lá atrás, porque Deus está fazendo na minha vida hoje, né? Eu não posso reclamar, eu ainda tenho coisas a ser mudadas, mas não tem como eu reclamar do que eu tenho hoje, não tenho. Cara, Deus está sendo magnífico comigo, está sendo maravilhoso, está tendo até paciência comigo. Mesmo às vezes eu oro e falo, eu não mereço tudo isso. Mas, cara, Deus está fazendo muito. Não posso reclamar. E naquela luta, tudo isso, tanto prosperidade quanto as demais coisas, isso devo tudo assim, primeiramente a Deus e as pessoas que acreditaram, que pagaram um preço, que jejuaram, que oraram, meu pastor que nunca desistiu de mim, nem da minha família, né? Porque graças aos conselhos dele, nós estamos juntos, eu e minha esposa estamos juntos hoje, porque graças a Deus ele soube aconselhar, porque a nossa vontade não era estar junto antes, né? Agora não. Mas assim... Eu falo, pastor, eu não sei como que eu te agradeço, eu não sei como que eu agradeço a Deus, eu posso fazer o que for, não tem palavra, não tenho o que fazer para agradecer a Deus por tamanha bênção. Eu não sei como que eu agradeço, porque eu não posso reclamar, se eu reclamar eu estou sendo injusta demais. Eu me identifiquei, quando eu venho para cá parece que eu estou na minha casa mesmo, eu sinto como se eu estivesse na minha casa, que é a minha casa. Então, sei lá, é um sentimento diferente. Às vezes a gente faz até uma visita em alguma outra igreja, algum outro lugar, que às vezes alguém chama. Mas, cara, a casa da bênção é a minha casa. Não consigo me ver de outra maneira. Não dá. Em meio ao caos, a palavra apostólica, trazendo direção e segurança para a sua alma. Com o apóstolo Jair de Oliveira. Em Mateus capítulo 25, Jesus conta uma parábola. Qual é a parábola? A parábola das 10 virgens. As 10 eram salvas. As 10 eram crentes. As 10 já tinham recebido luz no seu espírito. Mas 5 delas eram prudentes e 5 eram nécias, loucas, tolas. As 5 prudentes levaram uma porção extra de azeite. E quando o noivo chega e o noivo entra para as bodas com aquelas que tinham lâmpadas acesas, as que não tinham clamaram, dai-nos do vosso azeite. E elas responderam, e essa resposta ecoa até os dias de hoje. Ide e comprai. Comprar implica em pagar preço. A igreja de Laodiceia gabava-se dizendo, somos ricos, abastados, não temos falta de nada. Jesus veio e disse, tu és pobre, cego, miserável e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado, vestes santas e colírio para que abra os teus olhos e veja. 2 vezes nós vemos a expressão em Mateus 25.
E também Apocalipse capítulo 2, aconselho-te que de mim compres. Quer dizer, comprar implica em pagar um preço, para sermos cheios do Espírito de Deus, irmãos. Vida santa, renúncia ao pecado e dedicação à oração, ao tempo com Deus, à intimidade com Deus, no público como aqui, mas muito mais no secreto, no particular, no a sós. Então a segunda coisa que acontece quando Jesus ora, primeira, o céu se abre. Segunda, o Espírito Santo desce. Terceira coisa que acontece, ouviu-se a voz do Pai que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então quem tem vida de oração, tem o céu aberto. Quem tem vida de oração, é cheio do Espírito. E quem tem vida de oração, ouve a Deus. Porque oração não é mão única. Oração é mão dupla. Oração não é monólogo. Não é você falando só o tempo todo. É diálogo. Olha que coisa preciosa, irmãos. Quem tem uma vida de oração ouve Deus. A voz do Pai ecoou: este é meu filho amado, em ti me tenho prazer. Deus se compraz, Deus se deleita, Deus se agrada de comunicar com seus filhos. Eu sinto Ele aqui. A sua presença está aqui. A sua glória está aqui. Nós estamos, meus irmãos, pregando uma série de mensagens em diferentes lugares sobre vida de oração. Se Jesus, que é Jesus, precisou ter uma vida de intensa oração para vencer e para exercer o ministério, imaginemos nós. O que aconteceu com ele na margem do Jordão, acontece. Sai daqui com esse pensamento. Três coisas. Céu abre, o Espírito Santo desce e Deus fala. O céu tem que estar aberto na tua cabeça, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu chamado. E isso só acontece quando você dedica tempo. Alguém pode estar dizendo: mas apóstolo, o senhor não conhece a minha vida é muito corrida. Meu irmão, a questão de oração não é se sobra tempo, é questão de prioridade. Você nunca diz: não tenho tempo para respirar. Se você não respirar, fisicamente tu vai morrer. 5 minutos sem oxigênio não terá ninguém vivo. Oração é o oxigênio da alma. É o oxigênio do espírito. Sem oração não tem céu aberto. Sem oração não tem poder do espírito. Sem oração não se ouve a voz de Deus. Porque o céu continuará fechado sobre a vida da pessoa. Só tem prazer na oração quem nasceu de novo. Quem recebeu vida de Deus no seu espírito, ele tem em comum com o Pai Celeste a vida de Deus e a natureza de Deus. Por isso ele tem prazer de orar e de adorar e de manter intimidade com Deus.
Se alguém não nasceu de novo, está aqui, ou está nos acompanhando, o Espírito Santo está aí para gerar a vida de Deus. E você vai ter apetite espiritual para estar mais com o Senhor, para adorá-lo mais, para orar mais, para estar a sós com Ele. E muitas coisas Ele vai te mostrar, te revelar, te orientar, te dirigir e te conduzir à vitória. Lá no livro de Jó, tem uma passagem que eu usei há pouco tempo, que Jó faz uma alegoria. O Espírito de Deus veio sobre ele, o pastor Ivaí deve lembrar, e ele faz uma alegoria muito interessante sobre a oração, especialmente a oração intercessória. E a Bíblia lança a mão de uma experiência da própria natureza. Todos nós aprendemos lá no primário, estudando sobre ciência, sobre a evaporação. Não é verdade? Os oceanos evaporam, os rios evaporam, as florestas, as árvores evaporam. E a Bíblia registra, fazendo um paralelo. Quando você está orando, olha para cá. Quando você está adorando, quando você está louvando, sabe o que você está fazendo? Você está evaporando, mandando evaporação, espiritualmente falando. E o que vai acontecer? Vai haver precipitação, que é sinônimo de chuva. Você quer que caia chuva do Espírito Santo? Chuva de bênçãos, chuva de graças, chuva de milagres, chuva que traz mudança na vida de alguém, na tua casa, na tua vida, no teu ministério. Evapore, manda oração, manda adoração, manda louvor. Que maravilha, meus irmãos. Na sequência do programa, vem aí o bispo Antônio Carlos Palaroni, lá do Estúdio 2, direto da Baixada Santista. Boa noite, bispo Palaroni, bem-vindo. Boa noite, apóstolo Jair. Boa noite você do Brasil. Boa noite você do estado do Rio de Janeiro. Você aqui de São Paulo, capital, interior do estado. Grande abraço. Todas as noites estamos aqui juntos com Cristo, a verdade que liberta. Bem, o que eu entendo é que todo ser humano, quando ele nasce, ele traz com ele uma gama de dons, de talentos, de habilidades naturais. Nós somos capazes de tratar com muitas situações da nossa vida. Nós somos capazes de resolver e desenvolver grandes situações em relação à nossa vida financeira, em relação à nossa vida profissional, em relação à nossa vida familiar. Quantas e quantas situações que você já não tratou dela por si mesmo. Há outros seres humanos que nascem com habilidades e com dons para auxiliar outros seres humanos. Quantas vezes nós buscamos o socorro de um médico, buscamos o socorro de um advogado, de um psicólogo, enfim, o ser humano, ele é dotado de muitos talentos, de muitas habilidades, mas com um pequeno detalhe. Esse ser humano, ele não é completo, ele não é perfeito, ele não é pleno. Lidamos com muitas coisas que nós damos conta de tratar com elas. Porém, existem inúmeras outras situações que nós não conseguimos dar conta delas. Não temos o controle sobre elas. Faltam dons, faltam talentos, faltam habilidades. Há situações que nós não temos poder de resolver, de atacá-las,
e de tornar com que o vento sopre a nosso favor. Então, quando nós chegamos a este limite, nós temos a porta do céu aberta para nós. Quando o ser humano chega ao limite da sua capacidade, da sua habilidade, ele ainda assim mesmo, ele pode chegar a níveis sonhados e desejados. Isso acontece quando buscamos a Deus. Nós vamos ouvir uma pequena história nessa noite do João. O João é um jovem, mas um jovem com desejos no coração, com sonhos, com vontade. Sabe, é muito bom quando nós encontramos pessoas que não estão acomodadas ou que não são acomodadas com a vida, que sabem que podem ir mais longe e que quando lhes falta a capacidade e habilidade pessoal, natural, se refugiam em Deus e ali as suas vidas são transformadas, a vida dessas pessoas são alavancadas e ela experimenta um crescimento que ela mesma sabe que se não fosse por Deus, ela não conseguiria. Vamos ouvir a história de João e daqui a pouquinho a gente volta. Eu vim de uma vida, de uma família, né, de condições bem apertadas, né, não de chegar a ser miséria, mas assim, muito pobre. Sempre no limite. Sempre no limite ali, né. Teve um tempo da minha vida que meus pais foram morar de favor e nós acabamos, né, comendo só abóbora e arroz que pegava direto da plantação, né, era a única coisa que tinha. E para não dizer que tinha alguma coisa diferente, pegava a abóbora verde, picava pequenininho para dizer que era uma salada. Então a gente viveu muito tempo assim. Pouco recurso, vida financeira super limitada. Pouco recurso, a família toda, uma história, né, hereditária, de toda a família vinha assim, ninguém nunca conquistou nada, ninguém nunca avançou, comprou um bem, tinha algo. Então sempre foi assim, toda a família, tudo, sempre muito complicado, muito no limite. Você olhava para o familiar do lado, era a mesma realidade. Você olhava, via meus pais, via meu irmão, tudo a mesma realidade. Você olhava os avós também, tinha a realidade, ou se não tinha a mesma realidade, tinha um histórico igual ou parecido. Comigo, eu me mudei, né, para Santos, comecei a morar sozinho por um tempo, vivi 18 anos com os meus pais, logo depois comecei a morar sozinho, e nisso comecei a trabalhar aqui por Santos, recebi apenas R$1.000, e comecei a fazer pequenas ofertas. Deus me pedia pequenas ofertas e eu ofertava por mim e ofertava também pela minha família. Então, fui fazendo aquelas ofertas e eu via que aquilo trazia resultado. Por mais que quando eu comecei a trabalhar, eu tinha dificuldade, cheguei a me enrolar um tempo com cartões e algo assim do tipo. Eu tinha essa dificuldade, mas eu sempre estava ali, eu dava o meu dízimo, Deus tocava o meu coração e a minha vida começou a mudar aos poucos e eu comecei a ser próspero. Ser próspero é você ter aquilo que você precisa para aquele momento e mesmo com recebendo pouco, eu era próspero. E através dessas ofertas, com o mesmo salário, eu conseguia fazer mais coisas cada vez. Com o mesmo salário, eu conseguia avançar, romper. E aí chegou um momento na minha vida que eu decidi casar, né? Conheci uma moça, decidi casar com ela ainda recebendo o mesmo salário de R$1.000. E Deus começou a me pedir ofertas grandes, ofertas maiores, tanto para mim quanto para ela. E eu não tinha condições e comecei a dar essas ofertas grandes, com muita fé, sem ter condições, sem ter o dinheiro muitas das vezes, e pegava aquele envelope para fazer essas ofertas. E sempre debaixo de uma palavra profética, de uma unção liberada no ambiente sobrenatural. E, através dessas ofertas, portas começaram a ser abertas na minha vida. Nesse meio tempo, eu abri a minha pequena empresa, né, uma empresa de reformas, e comecei a caminhar com os meus próprios passos ali, tendo ali os meus recursos, e Deus me pedindo cada vez mais ofertas maiores para mim, e para, na época, minha corte, já minha noiva, e pedindo ofertas maiores. E a gente precisava juntar dinheiro para o casamento, e a gente não tinha dinheiro para o casamento, que casar é muito complicado, ainda mais nos dias de hoje, né? Faz pouco tempo que eu sou casado, muito caro. E Deus pedindo as ofertas, e nós continuamos dando essas ofertas. Então, hoje eu sou sócio de uma outra empresa, além da minha, sou sócio de uma empresa,
E, graças a Deus, os meus recursos foram aumentando. Tudo aquilo que eu precisava, Deus foi suprindo, e mais do que eu precisava ainda. Eu acredito que cada oferta que eu dei, Deus ele me honrou muito mais. Me honrou mais de 10 vezes, mais de 100 vezes. E hoje eu sou, como eu falei, né? Você tem uma empresa, é sócio de outra. Isso, tenho uma empresa, sou sócio de outra e tenho caminhado aí. Eu creio que essas são apenas o início, né, de outras empresas que eu vou ter em nome de Jesus. Já foram liberadas palavras na minha vida. E eu casei, fiz a minha festa completa com tudo que a minha esposa queria. Gastei um dinheiro ali que eu não tinha no momento, mas Deus fez aparecer. Casei comprando um carro praticamente novo, com garantia de fábrica, e comprando um apartamento. Aqui em Santos ainda, que o custo de vida é muito alto. Muito alto. E, para a glória de Deus, Ele tem me honrado e não tem me deixado passar aperto, tem me feito crescer mais e mais cada dia. Amém. Muito bem, minha gente. Acompanhamos a história do João, um jovem, cheio de sonhos, cheio de vontade, mas ele tinha as suas restrições, né? Ele tinha falta de habilidades, falta de algum tipo de talento, né? Mas ele compensou essa falta de habilidade e essa falta de talento, ele compensou isso confiando em Deus. E com isso abriram-se portas. Hoje é um empresário já com 2 empresas, já com o sonho da casa própria já realizado, sua família abençoada. Então isso acontece quando nós nos tornamos dependentes de Deus. Eu quero desafiar você e quero convidá-lo a estar conosco neste próximo domingo, além do Brás, é na Celso Garcia 1081, às 9 horas da manhã, no domingo do Sobrenatural, no templo da Igreja Casa da Bênção. Eu vou estar recebendo você da Baixada Santista. Eu vou estar recebendo você de toda a Baixada Santista aqui em Santos, na Avenida Conselheiro Nébias 324. Conselheiro Nébias 324, no templo da Igreja Casa da Bênção, aqui na cidade de Santos. Conselheiro Nébias 324, às 9 horas da manhã, para um domingo sobrenatural. Um grande abraço para você do Brasil e vamos seguir com o nosso estúdio número 1. Estamos nos aproximando do momento mais aguardado, o altar das orações. Mas antes de orarmos juntos, vem aí o quadro Meu Pedido no Altar das Orações. Boa noite, apóstolo Jair de Oliveira, boa noite, bispo Palarone e todos os nossos amados telespectadores do programa Cristo a Verdade que Liberta. Chegamos num momento tão precioso, também precioso, do altar das orações, aonde você vai colocar a sua fé em ação, porque Jesus disse que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, poderemos dizer a este monte, salta daqui, e ele o fará. Porque a nossa fé é o firme fundamento, ou seja, não se abala das coisas que nós não vemos, mas cremos que receberemos. Temos aqui pedidos muito especiais. A Glória de São Paulo pede oração pela sua neta Lorena. Ela está internada com muitas dores, porém os médicos não conseguem descobrir o que é. Glória, quando não há nenhum diagnóstico médico, nós sabemos que pode ser algo espiritual, mas creia que no momento do altar das orações, isso será desfeito na vida da sua neta. E você que ainda não mandou o seu pedido de oração para o nosso WhatsApp, corre aí, anote o número 011 97529 4642. Seguindo com os nossos pedidos, temos a Cleonice de Guarulhos. Ela pede oração pela vida da sua filha Joyce, que está internada em um estado preocupante. Foi diagnosticada com pneumonia. Cleonice, você como mãe está clamando pela vida da sua filha. E nós cremos que o fôlego de vida
que foi assoprado nela restaurará os pulmões da sua filha. Jesus levou na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. A Mércia de São Paulo pede oração por cura. Não tem se sentido muito bem e não entende o porquê. E pede pela vida do marido Wagner Anteiro, que seja liberto dos vícios. Mércia, Jesus toca na sua saúde e restaura a sua saúde. E o seu esposo Wagner será liberto dos vícios, porque Jesus é a verdade que liberta. A Marleide de Sergipe, olha aí, Sergipe, pede oração por seu esposo Gilmar, para que ele seja liberto do vício do álcool. Isso está atrapalhando o casamento deles. Marleide, com certeza, é um mal que tem alcançado muitas famílias, mas Jesus quebra cadeias de vícios e creia que o seu esposo será liberto e o seu casamento restaurado. A Marilza de Araçatuba, São Paulo, pede oração por seu filho. Ele bebeu tanto que teve o início de AVC, meu Deus. Ela pede oração para que ele se liberte de uma vez por todas desse vício. Olha, você que também está preso nos vícios da bebida, do cigarro, das drogas, veja que só faz mal. Ele sofreu um AVC de tanto beber, meu Deus. Marilza, vamos no momento do altar das orações intensificar o clamor pela vida do seu filho. A Claudivina de Jundiapeba, São Paulo, pede oração pela vida da filha Yara. Ela está cada vez mais perdida no mundo das drogas e está completamente viciada. Meu Deus, o meu coração de mãe queima. Quantos pedidos por libertação das drogas, dos vícios, mães que clamam, pais que clamam. E você que é pai, mãe, que talvez esteja enfrentando este vício de drogas na vida dos seus filhos, clame, porque filhos, pais de joelhos, os filhos ficarão de pé. Então vamos neste momento ativar a nossa fé, dobrar os nossos joelhos e clamar, porque tudo que é ligado na terra é ligado nos céus. Clamar no momento do altar das orações. Em tempos de guerra, esforça-se para buscar a paz. Em tempos de aflição, um ombro amigo. E em meio às adversidades, buscamos Deus através da oração. Pare um instante e ore com o apóstolo Jair de Oliveira e sua equipe. Tenha calma, tudo isso irá passar. Pai querido que estás nos céus, no nome precioso do Senhor Jesus, te louvamos, Senhor, pela tua presença. A presença do teu Santo Espírito gera em nós a paz, a alegria, a fé, a temperança, o domínio próprio, tão necessário para a vivência no lar, na família, em comunidade. Te louvamos, Pai, porque a tua boa mão não está encolhida, mas está sim estendida sobre milhares de telespectadores que acompanharam o programa e agora oram comigo. Toca a vida de cada um deles. O lar onde não há paz, não há amor, não há entendimento, não há união, que haja uma transformação. Que o teu poder venha sobre o esposo, a esposa, filhos, parentes, trazendo dias melhores, dias de alegria, de felicidade. Senhor, eu oro por aqueles que estão desempregados e que mandaram pedidos de oração, crendo que tu podes abrir uma porta, dirigir, orientar e conduzi-los ao lugar certo. Nós oramos por aqueles que estão doentes no corpo, na alma, no espírito. Tu és Jeová Rafá, o Senhor que cura.
que uma bênção de saúde venha sobre os doentes e que haja a cura divina e o milagre da restauração da saúde. Em o nome de Jesus, nós os abençoamos com toda a sorte de bênçãos espirituais. Amém e amém. Ponto final no programa. Um abração a todos vocês. Amanhã um novo dia e um novo encontro através da sua RBI. Um abraço, durma bem, Deus os abençoe. O tempo passou tão rápido e é a hora de nos despedirmos. Mas não fique triste.